Pastora Cláudia Munamu, estou te enviando aí o convite, meu bem. Agora deu Oh, certo. aleluia! Nossa, pensa que live difícil de sair, hein, minha amada? Pensa, hoje de manhã também foi uma prova, minha filha, para me dar conta aqui também com a pastora Nilce. Nós fizemos também essa manhã, né? Foi uma benção, mas foi uma prova, porque no Facebook o meu Face é diferente, ele não tem, eu tenho que baixar aquela versão mais antiga de Face mesmo, que dá a opção de entrar também em live, né, como convidado, e o meu não tem. Mas que bom que deu Mas deu tudo. certo, né? Glória a Deus, foi Estamos uma. aqui, graças a Deus. Amém. Deixa eu só colocar. Então, como eu disse lá, quando a gente entrou lá na outra live, né? Eu convidei a pastora Érica para a gente fazer essa live sobre como os nossos pensamentos influenciam a nossa vida, as nossas atitudes, e como nós devemos reagir, agir diante desses pensamentos de forma intencional, e tudo isso de acordo com a palavra, porque, como eu disse antes, eu não acredito em transformação genuína sem a palavra de Deus, sem o conhecimento do alto. Por isso que o título do meu Instagram é o assunto da minha vida, que metamorfose tem a ver com a minha vida, com o meu processo de transformação. Então, eu falo de autoconhecimento e conhecimento do alto. Autoconhecimento porque no nosso processo de metamorfose, de transformação, né, Érica, nós precisamos de nos conhecer, conhecer quem nós somos de verdade, não o que o mundo diz que nós somos, o que outras pessoas dizem que nós somos, ou a forma que nós nos enxergamos, que muitas vezes a forma que nós nos vemos é uma forma distorcida. Então, nós precisamos de conhecer as nossas potencialidades, a nossa personalidade, o nosso temperamento, como nós reagimos diante das circunstâncias, porque cada um tem uma forma de reagir que depende da sua história de vida, da personalidade, do temperamento, das crenças limitantes que cada um tem. E se nós não conhecermos tudo isso, se nós não nos conhecermos as nossas emoções, nós muitas vezes vivemos no piloto automático da vida, né? E não somos intencional, não vivemos de forma intencional até para mudar, porque toda mudança ela começa com a consciência, todo processo de transformação começa aqui na mente, na renovação da mente. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante. Porém, autoconhecimento sem o conhecimento da palavra, do que a palavra diz sobre nós, o que Deus diz sobre nós, é insuficiente, não traz transformação duradoura nem genuína. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o conhecimento, como o conhecimento da palavra pode influenciar nesse autoconhecimento, nesse alinhamento para o nosso processo de transformação. E eu passei o título lá para a Érica, né? Bem forte aí, né, Érica? De 2 Coríntios 10, que fala sobre os nossos pensamentos, que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, porque as nossas armas não são carnais. E a Érica vai falar sobre isso. E a live é toda sua, minha amada. Eu deixo nas suas mãos e transborde graça, alegria. Eu sei que você sabe fazer isso com muita sabedoria do Espírito Santo. Aleluia. Antes de eu passar para você, eu quero falar, quero apresentar, né? Eu estou aqui no perfil dela, mas como eu convidei ela, a doutora Érica, eu conheci há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muito tempo. O laço é algo assim de espírito mesmo, de alma. Antes da Glória gente a se Deus. conhecer pessoalmente, nós já criamos um laço de amor, de amizade muito grande. O dia que a gente se conheceu, então, nem me fala. Meu Deus, foi uma conexão assim. Ela tem um abraço de mãe. Ela é grande, gente. Quem não conhece a Erika pessoalmente, vê ela. E o dia que eu vi, eu assustei. Falei, mulher, tu é desse tamanho. E aí, quando ela abraça a gente, é aquele abraço, assim, do Espírito Santo, de mãezona.
E aconteceu Amém. algo, né, Érica? Aquela foto Diz muita marcou coisa. muita coisa, né? Eu, ela, a praia e o Espírito Santo ali naquele lugar. E o Espírito Santo, Deus usou a Érica para falar algo no meu coração. Eu estava ali na viagem muito conturbado, com pensamentos muito conturbados, não estava desfrutando, não estava aproveitando o presente que Deus me deu. E ela veio com uma palavra assim pontual, direta, com Amém. flecha ao meu coração. E todo o laço ali naquele momento foi quebrado. Então, foi Glória a Deus. extraordinário aquele encontro ali. Ficou marcada aqui no meu coração. Toda vez que eu lembro daquele nosso encontro ali, naquela paisagem maravilhosa, só eu, a Érica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E foi Sabemos o que muito nós lindo. vivemos ali, né? Só Deus sabe, eu tenho muita gratidão pela sua vida, gratidão a Amém. Deus por Ele ter me apresentado, por ter me apresentado você, porque foi uma conexão mesmo do céu. Glória a Verdadeiramente é Deus. uma amiga de Jesus, como as outras aí da casa de Isabel, Aninha, que eu já fiz live, tantas outras. Algumas que eu convidei para fazer live também. A Alice vai fazer uma live comigo, a Emília, as Ô, amigas de Jesus. Glória! E eu deixo para você. Fala aí, amado, Só transborde tocha. graça e sabedoria ao nosso coração. Amém. Glória a Deus por tudo isso que você falou, pastora Cláudia. E me veio até assim uma emoção, aquela vontade de chorar, que foi tudo aquilo que a gente viveu aquele dia ali. É por isso que eu falei, eu quero essa foto para o convite da live, porque só nós e o Espírito Santo sabe o que nós vivemos de extraordinário. Eu disse assim ainda para a Aninha, eu falei, olha, nem tanto a emoção foi a praia, mas foi aquilo que Deus nos fez à beira daquela praia. Né? Foi imenso ele falar da forma que ele disse e refletir um amor que transpõe, que transcende, que vai além daquilo que nós imaginamos é aquilo que ele tem para derramar sobre as nossas vidas, né? Ele é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, né? E você falando aí de abraço de mãe, a Aninha que me abraçou esse dia na igreja, falou para mim, eu vou chorar porque você tá com um abraço de mãe aqui para mim. Falei, ai, tá vendo? Então deve ter Mas alguma você coisa tem mesmo. esse abraço de mãe. Amém, glória a Deus. Eu sou Érica Lima, esposa, mãe, né? Alguém que dedica a sua vida para o Senhor Jesus. Tenho 39 anos e tem 39 anos que eu sou crente. Uma vida inteira entregue para o Eu meu Deus, também. né? E que Glória a assim, Deus. eu tento a todo tempo, a todo momento, né? Tirar todos esses sofismas que nos cercam, né? Todas essas verdades não sendo verdades que tentam nos amarrar para uma vida de uma suposta santidade inexistente, das quais nos entrelaçam de tal forma que faz com que a nossa mente se torne essa fortaleza a qual você disse, né? A nossa mente, ela se amarra de um jeito tão profundo que ela cobra da gente aquilo que não é necessário. Aquilo que Cristo diz assim, para com isso. Eu já paguei por tudo isso um preço muito alto na cruz, para que você não viva de verdades ditas por você, mas que na verdade não precisam desse tipo de verdade para viver, porque são verdades humanas, são sofismas mesmo, que são inverdades das quais te cobram e te põem um jugo tão pesado, que é desnecessário. Aí Jesus fala assim, ó, lembra? Comigo é tão suave, é tão leve. Se você entender essa noite como caminhar com ele, você vai se desprender de muita, mas muita coisa mesmo. E às vezes, pela não clareza da palavra derramada sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, a gente vai se amarrando a dogmas humanos. A gente vai se amarrando a aquilo que o homem entende como
o certo para a nossa vida, quando na verdade a gente não para escutar aquilo que o céu está ministrando sobre as nossas vidas. E aí a gente vai se aprisionando, se tornando cativo a tudo aquilo que a terra tem proposto para nós. Quando na verdade a palavra que foi lida, que a pastora Cláudia colocou para nós hoje ali em 2 Coríntios, né? Que fala justamente sobre isso, né? Sobre essas fortalezas que nos amarram e impõem para a gente tantas prisões e a gente se esquece de levar cativo ao quê? Ao céu. Deixar o nosso pensamento cativo ao céu. Para que a nossa vida seja desmistificada. Porque, na verdade, vira um misticismo, né? Ritos a serem cumpridos, dos quais a velha aliança já foi quebrada, uma nova aliança foi colocada. Nós estamos casados com uma nova aliança. E a nova aliança, ela nos desprende de toda e qualquer situação de rito para ser cumprido. Hoje nós vivemos uma liberdade de um véu que foi rasgado. Só que nós passamos diuturnamente com uma agulha na mão e uma linha e a gente costura esse véu todos os dias e prende o acesso lá ao céu e acha que não é digno, acha que é pecador demais, acha que é incapaz, que eu não posso, eu não sou digno de receber. E isso tudo são cativeiros da nossa mente. Isso tudo são prisões da nossa mente, né? Que vão nos entrelaçando e vão impedindo da gente viver isso. E só de um tempo para cá, pastora Cláudia, é que eu tenho entendido e vivido tudo isso como uma verdade para a minha vida. Só de pouco tempo para cá que eu tenho entendido o que é levar a sua mente cativa ao céu e se desprender do que a terra te coloca ali. Como regra de vida, uma regra de vida santa, algo que cobra o que a Bíblia mesmo nos diz. Você cobra tanto das pessoas aquilo que nem você consegue cumprir. Então, é muito fariseu e pouco filho. É muita gente vivendo um farisaísmo, levanta num canto, quer falar alto demais, quer pregar bonito demais, coloca muitas regras sobre a vida das pessoas e se esquece de que Jesus, a vida com ele é simples. E quando nós compreendemos essa verdade derramada sobre a nossa vida, nós entendemos literalmente o que é tirar o jugo das nossas costas e falar assim, nossa, como era simples, né? Eu até fiz uma citação hoje, conversando com as meninas do grupo, falando sobre aquela parte da Bíblia que diz assim, que os discípulos, eles estavam tão preocupados com uma tempestade que havia tomado conta do mar, muito vento, né? E eles começam a ficar preocupados com aquela situação. E eles se esquecem que o autor de sanar toda aquela preocupação estava lá no convés, estava lá embaixo. Era só descer as escadas. Mas até o ponto deles descerem as escadas e reconhecer que ali estava alguém que poderia retirar todo esse peso da sua vida, das suas costas, a água já tinha entrado no barco, muita gritaria já tinha sido levantada, muitas... Eu quero acreditar, né? E a Bíblia me dá esse direito de pensar sobre isso. Imagina o quanto que eles não se cobraram. Ah, isso é pecado. É Deus que está revoltado contra nós. Alguém pecou. Quem pecou? Por que a mão de Deus está se levantando dessa forma? Alguém fez alguma coisa. E começa aqueles apontamentos. Você, como é que você tá? Ou você, como é que você tá? Né? Começa aquela discussão lá em cima. Quando, na verdade, um se levanta e fala, aí, peraí, esquecemos, lá embaixo tem alguém. E ele se levanta e olha para o mar e fala assim, ô, parou? Para vento, para mar, vamos ficar todo mundo quieto. Aí fala para ele, vocês são muito tímidos. O que é isso? Vocês não aprenderam nada comigo, olha o tempo que vocês vêm caminhando comigo já. E não aprendeu nada. A gente se cobra demais. A gente passa tempo demais brigando com a gente.
peraí, eu tenho que jejuar tantas vezes, eu tenho que orar tantas horas, eu oro de joelho, eu oro de pé, como que eu oro? Como que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Aí nós pulamos o quê? Do barco lá para a beira de um poço, lá em Sicar. Jesus, totalmente cansado, resolve se sentar à beira do poço que Jacó havia cavado. Uma mulher samaritana estava ali, né? E aí ele fala para ela assim, dá um pouco de água para mim. Aí ela olha, já com aquela roupa, aquela veste de culpa, e fala assim, ei, mas você é judeu e está conversando comigo, que sou samaritana. Se você soubesse, você nem falaria comigo. Você não está me reconhecendo? Ele falou, eu te reconheço, sei que você já foi casada 5 vezes. O homem que está com você não é seu ainda. Porque Jesus, ele chega assim. Ele chega primeiro, entrando dentro da gente, falando assim, eu te conheço. Eu sei por que você está aqui essa hora, tirando água do poço. Porque existe um julgamento sobre a sua vida tão grande que um povo, uma cidade te abandonou. Mas eu vim aqui para te dizer que há resgate para a sua vida. Há resgate para a sua alma. Então eu entro dentro de você primeiro. E essa batalha que está sendo travada dentro da sua mente, que você se acha incapaz, você se acha suja, você se acha uma pessoa tão impura para estar perto das pessoas, eu vou dizer para você, para de pensar assim sobre você. E a palavra que o Senhor tem liberada para nós essa noite é, pare de se pré-julgar, para de se julgar, deixa de colocar fardo sobre as suas costas. Eu já carreguei tudo, Isaías fala que o castigo que te traz paz, que alcança a sua vida com paz, estava sobre mim. E pelas minhas pisaduras vocês já foram sarados. Para de se cobrar, para de pensar sobre você aquilo que nem o céu está pensando sobre você. Aí ela olha para ele e fala assim, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Eu vou buscar no monte, eu vou buscar no templo, como que eu oro, como que eu adoro? Ele fala assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto há uma batalha travada aqui, existe um altar sendo erguido aqui. E o meu Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não existe mais um altar que o meu Pai procura de uma forma externa. Eu estou varrendo toda a acusação da sua mente para que você entenda que dentro de você existe um altar. E esse altar, às vezes, ainda não é aquele altar ideal que o Espírito Santo procura para que seja um lugar de adoração ao nome do nosso Deus. E é necessário fazer o quê? Uma quebra de um antigo altar para que um novo seja edificado. A igreja, ela é um lugar de muitos altares quebrados, mas poucos reedificados. Existem muitos entulhos dentro de pessoas, porque quando aceitam a Jesus, altares antigos foram quebrados. Mas a mente ainda continua tão pequena que não houve lugar para que um novo altar fosse edificado. E só existe essa possibilidade quando você entende, como aquela mulher entendeu. Ah, então quer dizer que a mudança que eu preciso ter, primeiro, é na minha mente. Eu preciso varrer tudo que é sujeira que está aqui dentro, que está me adoecendo e que está me afastando de viver num convívio, porque eu me acho impura demais para estar em sociedade. Certo? Primeiro eu vou tirar da minha mente, eu vou desocupar a minha mente
desse tipo de acusação. Segunda coisa, eu preciso entender que um altar antigo precisa ser quebrado e um novo precisa ser restaurado, precisa ser levantado. Ok, farei isso. E aí o que ela faz depois disso? Os discípulos chegam ali, não entendem porque Cristo está conversando com aquela mulher, também não pergunta qual foi a conversa que teve, qual foi o teor da conversa. Aquela mulher larga tudo que ela tinha levado naquele lugar e corre para a cidade. Só que a cidade não sabia que ela tinha tido um encontro no poço. Ninguém sabia. Então, peraí. Então quer dizer que eu estava afastada de todo mundo, não era por causa que as pessoas estavam me julgando. Eu estava afastada porque eu acreditava naquilo sobre mim. Entendeu? Então eu estava longe do convívio entre as pessoas pelo que eu imaginava sobre a minha vida. Eu não sou capaz de fazer uma faculdade, eu não estou na faculdade. Eu não sou capaz de ter um casamento digno, vivo, solteiro. Eu não posso ser mãe, eu não faço um plano para que eu possa engravidar. Eu não sou digna de trabalhar em tal emprego, então eu não me especializo para que eu não alcance aquele lugar. Então não são as pessoas que estão me tirando daquela situação. Sou eu. Eu que estou me excluindo daquela situação. E é incrível. Eu estava conversando hoje lá na escola, mais cedo, com uma das mulheres que trabalham comigo ali. Eu disse para ela, essa situação de crença limitante, ela é tão poderosa que antigamente o filho de Gari só podia ser Gari. E hoje nós vemos o quê? Filhos de Gari sendo médicos. Mudando toda uma geração. Por quê? Porque rompeu um ciclo de crença limitante. Rompeu um ciclo de repetição. A Bíblia não fala o que aconteceu na vida dessa mulher depois, mas eu quero acreditar que após esse encontro, ela recebeu uma metamorfose. A mente dela foi tão transformada que esse sexto homem olha para ela. Gente, eu tô aqui, ó, conjecturando, como dizem alguns pregadores. A Bíblia não fala isso. Mas eu quero acreditar que esse homem casou com ela e teve filhos com ela. Então ela mudou toda uma geração por causa de um posicionamento. Eu quero acreditar que ela teve filhos que viveram para o reino, foram voz do reino, pessoas posicionadas para o reino. Por quê? Porque existia uma mulher que quando a mente dela ainda estava cativa, ela entendeu a voz do céu, ela se posicionou, ela recrutou uma cidade, ela convenceu um povo e levou para a beira do poço para escutar Jesus. 5 minutos antes, ou meia hora antes, ou 1 hora antes, não interessa quanto tempo foi. Ela era uma mulher desacreditada, com uma mente toda deturpada, uma pessoa assim, cativa naquele sentimento. Ela se encontra com Jesus, o quê? Que veio esse renovo do alto para a vida dela, né? É a ajuda que veio do alto. E automaticamente ela fez o quê? Ela se autoajudou. Ela entendeu aquilo, ela foi. E por que antes o povo não acreditava nela? E a partir de agora começou a acreditar? Porque primeiro você precisa acreditar em você. Primeiro você precisa romper com os seus limites. Você precisa entender, falando à luz da Bíblia, que você tem um lugar chamado lugar de filho, lugar de filha. Já foi liberado sobre a sua vida lugares dos quais você ainda não ativou. A chave está na sua mão, mas você não conectou a porta e abriu e entrou. Por quê? Porque você se acha indigno. Olha a conversa daquele filho, né? Do irmão do filho pródigo. Ele chega para quem? Ele chega para os empregados. Por quê? Porque ele estava numa condição de ser subjugado por ele mesmo. Ele olha para os empregados e diz assim: o que está acontecendo lá? Ah, seu pai está dando uma festa, seu irmão voltou. Aí ele chega para o pai dele e fala: pai, eu nunca fui para lugar nenhum.
Eu sempre te servi. Eu sempre estive aqui com você. E você nunca matou um carneiro para mim. Nunca deu uma festa nem para mim, nem para os meus irmãos. E o que o pai dele fala para ele? Tudo que é meu é seu. Para de pensar pequeno, vai matar quantos carneiros você quer. Faça festa para quantos amigos você quiser. Tá aqui, você não pegou porque você não quis. Olha como que a nossa mente tem o poder de nos colocar em lugares tão pequenos e a gente não toma posse de tudo isso. É a vida desse rapaz, é a vida dessa mulher samaritana, é a sua vida, é a minha vida. São lugares que eu ainda não girei a chave. Por quê? Porque eu penso que eu não estou pronta, porque eu penso que eu não estou preparada, porque eu imagino que eu não vou dar conta da situação. Quando, na verdade, tudo já foi liberado para nós. Eu digo assim, que tudo já estava pronto no sexto dia. No sexto dia, tudo já estava preparado, porque a Bíblia diz que no sétimo Deus descansou. Deus não deixaria nada pela metade antes de descansar. Então, tudo já está preparado sobre a sua vida. Você só precisa se posicionar, estar com a chave nas mãos e falar, peraí, deixa eu conectar aqui, girar, porque isso já está pronto, então eu quero receber para a minha vida. Eu preciso receber. Eu preciso tomar posse disso para a minha vida. Eu preciso parar de olhar para mim e me achar insignificante diante das situações. Eu olho para a Érica hoje, e Érica de 5 ou de 1 ano atrás, digamos. Não tem nada a ver com essa Érica de hoje. Não tem nada a ver. Glória a Deus por isso. Que feliz eu fico. Tem coisas que o Facebook me lembra de publicação de 2013, 2010. Eu apago tudo. Eu falo, eu não quero nem lembrar de quem eu era. Eu apago tudo, pastora. Eu vou lá e deleto textos antigos. Por quê? Por tanto erro ortográfico, eu falo, Jesus tem misericórdia. Onde eu estava para escrever tudo isso. Outra, porque algumas vezes eram escritas de ataque, imaginando que estava alcançando alguém, quando na verdade eu estava me atacando. Era um posicionamento ao qual eu tinha que receber a respeito de mim. Sabe? Eu não gostava de pessoas que falavam assim, pra que ser, ou tratar com ignorância, ou ser grosso demais. Eu era extremamente grossa. Eu era uma pessoa que o meu pavio era curto, era muito no bateu, levou. Quando foi um dia eu me percebi sem ninguém. Ninguém gostava de estar perto de uma pessoa briguenta. E eu fiz o quê? Eu fiz uma visita para dentro de mim. Falei, peraí, eu preciso ser melhor para que eu possa ter pessoas melhores comigo. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Essa lei que muitos dizem que os opostos se atraem, no mundo espiritual os iguais se atraem. É muito esse negócio do eu igual, eu trago para mim, para minha vida, entendeu? Então, assim, a minha mente cheia de lixo, eu trazia pessoas doentes para perto de mim. Porque eram os iguais a mim. E quando eu fui entendendo, né? Se você quiser me interromper para complementar alguma coisa, por favor. Tá maravilhoso. Por favor, faça eu isso. quero só comentar isso que você falou, dessa ativação. Ativar e acessar aquilo que já é nosso, né, Érica? Isso é extraordinário. Isso faz lembrar o povo de Israel. Eles não desfrutaram daquilo que já era deles. Era promessa deles, a terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel. Por quê? Por conta de uma mentalidade, porque eles não acessaram. Por isso que você falou, ainda tinham uma mentalidade cativa de escravo. Eles já estavam livres, mas ainda tinham mentalidade de escravo do Egito. E por isso viviam murmurando, né, com medo, não acreditaram no relatório dos dois, né? E a tendência nossa, quando a nossa mente é cheia de crenças, com essa mentalidade de escravo,
né? Nós olhamos, a percepção de mundo é de acordo com aquilo que está dentro de nós. Tem uma frase do filósofo que fala bem assim, nós vemos não como as coisas realmente são, nós enxergamos como nós somos. Justamente. Né? E assim acontecia com o povo, e um lugar que era para eles passarem, um lugar de aprendizado, né? Um lugar que era somente de passagem, se transformou em túmulo. Eles morreram naquele lugar sem alcançar a promessa, na verdade, sem acessar a promessa que já era deles. E isso acontece muito com a gente, né, Érica? É por isso que Graças a Deus com a gente, porque nós estamos no processo, e aquilo que você falou é tão maravilhoso, né? Que quando eu me pego tentada a me comparar, eu lembro de algo que eu ouvi. Em vez de nós compararmos com outras pessoas, que a gente possa se comparar conosco mesmo há tempos atrás. Olha para trás, olha para a Cláudia de 5 anos atrás e compara com essa Cláudia para você enxergar, para perceber o quanto que você evoluiu. Então, essa comparação, sim, ela não é injusta. Essa comparação vai nos dar prazer e alegria de continuar, de você olhar para trás e perceber, nossa, o quanto eu evoluí. Graças a Deus, então eu vou continuar avançando e a cada dia melhorando. Né? Então, isso é extraordinário. Justamente, até porque nós vemos ali, a respeito do exemplo da mulher samaritana, ela pôde entender que o maior inimigo que ela tinha era ela mesma. Quando ela se posiciona, ela tem voz. E uma cidade inteira escuta, sabe? Então, esse posicionamento... O lindo que eu acho nessa passagem que você citou é que a verdadeira identidade dela, a nossa identidade alinhada ao nosso propósito, muitas vezes ela fica escondida atrás de máscaras. No caso dela, a máscara da culpa. Muitas pessoas é de orgulho. E aquela mulher, a identidade do propósito dela era de ser uma evangelista, porque foi assim que ela se posicionou depois que aquela armadura de culpa caiu por terra. E quantas pessoas, Érica, eu percebo com propósitos maravilhosos, com propósitos extraordinários, com talentos, habilidades, mas vive cativo, se escondendo atrás de uma armadura de culpa, principalmente a culpa. A culpa é uma máscara, uma armadura que esconde tantos propósitos extraordinários, propósitos que pessoas que o mundo precisam para ativar outras pessoas, mas a culpa está escondendo essas pessoas, esses propósitos. E essa mulher é muito clara, ela era uma evangelista. Ela não era, e Deus mostrou para ela, Jesus mostrou para ela quem ela realmente era. Ela não era aquela mulher que ela se enxergava, né? E que as pessoas também enxergavam ela. Ela era uma evangelista. Com certeza. Olha, é extraordinário. Eu acho lindo assim, porque assim, imagina o crescimento dessa menina. A gente fala de uma mulher, mas imagina como que ela era na infância. Ela devia ser alguém assim extraordinária, porque o diabo viu e tratou pessoalmente de ferir aquela mulher, de impedir que ela fosse algo. Só que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, a pessoa entende, independente da idade, ela vai ser aquilo que o céu propôs sobre a vida dela. Eu vejo, sabe o quê? Eu estava lendo aqui, esse livro que eu estava fazendo um estudo na igreja, que terminou, foram 7 semanas de estudo. Eu falei assim, que o último capítulo dele, ele não está aqui perto para eu mostrar, mas são mulheres vivendo princípios, processos e projetos. O último capítulo dele fala algo muito interessante, da pastora Roseli Bambinetti, que é o nome dela. Ela fala assim que a queda não ocorreu primeiro no Éden. A queda primeira ocorreu dentro da mente de Eva. Foi o primeiro lugar que ocorreu a queda. Depois disso, ela só externou, né? Ela só trouxe à existência aquilo que já havia aqui dentro. É por isso que a Bíblia nos diz que enquanto está aqui, ele é nosso cativo. A partir do momento em que nós externalizamos
o que está aqui, nós somos cativo daquela situação. Então Eva trouxe a existência, verbalizando e convencendo outra pessoa tudo aquilo. E aí aquilo que você falou, a culpa caiu sobre ela, e a culpa nos leva a esconderijo. E eles se esconderam da face de Deus. Eles olham um para o outro e falam assim, nós estamos repletos de culpa. Agora nós estamos o quê? Nu. Precisamos nos cobrir para que de alguma forma o Criador não perceba que nós pecamos, que nós estamos nus. Até hoje nós temos essa concepção errada. Quando nós cometemos alguma falha, quando nós tiramos daqui e trazemos à existência algo, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de alguns vínculos. Deixamos de ir à igreja, deixamos de ler a palavra, deixamos de ouvir algum louvor. Por quê? Porque a gente quer ficar escondido, não quer que ninguém nos encontre. Não quer que ninguém nos encontre, né? E aí eles vão cozer aquelas folhas de figo, se cobrem, e Deus fala assim, onde vocês estão? Por que vocês estão escondidos? Deus sabia o que estava acontecendo. Aí nós vemos um passo adiante o quê? Caim. Quando Caim começa a elaborar aqui dentro da mente dele algo a respeito do irmão dele, Deus fala para ele assim, Caim, existe alguma coisa dentro de você. Existe um mal batendo a porta do seu coração e cumpre você dominar isso. Ele não dá ouvidos à voz de Deus. Ele faz o quê? Ele traz à existência aquela queda que estava aqui dentro. Nós vamos ter, obviamente, muitas concepções erradas a favor de nós. Você quer ver o dia que você olha para você no espelho e fala, hoje você tá feia. Você passa o dia inteiro feia, né? Mas começa a falar coisas diferentes a respeito de você. Você começa a trazer à existência aquelas coisas. A Bíblia nos fala muito sobre isso, que Deus ele trouxe tudo à existência a partir do verbo. Verbalizou, ele trouxe à existência, haja e ouve. E tudo que nós falamos, hoje em dia, continuamos trazendo à existência. São sementes que lançamos. E se tem uma coisa que é fiel ao plantio, é a semente. Ela vai produzir de acordo com aquilo que nós falamos. E é onde nós vamos criando o quê? Vários cativeiros sobre nós. O povo de Israel, você falando ali desse andar dele de 40 anos, um período que era para ser, alguns historiadores dizem de 40 dias, é por quê? Porque eles não sabiam ainda falar de acordo com o novo de Deus para a vida deles. Nós precisamos mudar o nosso dialeto para que nós possamos tomar posse da terra prometida. A nossa linguagem antiga não nos coloca no lugar que Deus sonhou para nós. Nós precisamos quebrar isso e começar a falar o quê? Como diz Helena Tanuri, o crentez fluente. A gente precisa trazer para a nossa vida tudo isso. A gente precisa falar de acordo com o céu. Levando cativa a nossa mente para ele e começar a reproduzir as grandezas do céu sobre a nossa vida. Nós precisamos agir de acordo com tudo isso, para que haja o quê? Um reconhecimento externo daquilo que nós somos. Nem sempre precisa falar. Às vezes a sua atitude conta tudo. Isso é tão extraordinário. Hoje de manhã, eu estava vendo uma live de uma nutricionista com a Camila Vieira. E ela, uma nutricionista que ela é especialista em DNA humano. E aí ela trouxe um assunto sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que a nossa célula, ela tem, dentre algumas formas que muda, sabe, a química de uma célula, ela citou principalmente o alimento, os nutrientes da alimentação, o pensamento e a palavra. Tem o poder de mudar a química de uma célula. Incrível. Olha, o que a ciência está trazendo em evidência atualmente, que a palavra de Deus,
né? Já nos diz há milênios de anos. Exatamente. Agora, uma das meninas que tá aí, acho que Daisy, ela citou aí, né, o versículo de Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Eu já ia fazer Né? menção Então, dessa palavra a também. Bíblia fala há tanto tempo, a ciência está trazendo agora como evidência. Olha, gente, eu fiquei assim, ela trazendo detalhes sobre esse estudo, ela falou assim, o que você fala, o que você pensa, e ela até citou essa fala sua foi o que eu lembrei. Ela falou assim: quando você acorda de manhã e olha para o espelho e diz, nossa, como eu tô feia. Ela falou assim: você está mudando a química da sua célula e Uau! todas as suas células do seu organismo começam a liberar hormônios, hormônios do estresse, que é o cortisol, e te traz uma sensação, sabe? Uma sensação de estresse, várias sensações mesmo, o seu humor muda. Por quê? Porque a sua palavra e o seu pensamento começou a mudar a química da sua célula. E isso também funciona no contrário. Ela falou assim, quando você... O que eu faço na minha casa todos os dias com meus filhos, eu já acordo profetizando. Isso uma nutricionista falando. Ela falou Uau! assim, eu já acordo profetizando que o nosso dia vai ser extraordinário, que o nosso dia vai ser abençoado, que eu amanheci linda, ela disse que mesmo com o cabelo assim, né? Eu estou linda, eu estou maravilhosa. Ou seja, aquilo começa a atuar nas células, liberando químicas, hormônio do prazer, serotonina, ocitocina, sabe? Uma live extraordinária de pura Uau! ciência e espiritualidade ao mesmo tempo, porque algo que a palavra já diz. Olha que coisa mais extraordinária, Érica. É fantástico quando nós entendemos. Você falando sobre isso, eu me lembrei uma vez que eu estava vendo um médico falando também, eu não vou saber te falar, porque foi um tempo atrás, eu não sei o nome dele. Ele disse assim, que quando o filho dele foi nascer, ele foi feito um parto forçado, né? Ele foi retirado mesmo à força aquela criança. E essa criança já estava com cerca de uns 2 anos ou mais, e ele tinha um problema seríssimo com a palavra do não, sabe? Se você tentasse forçá-lo para alguma coisa, para alguma situação, ele se encolhia e ele não ia. E ele estudando a respeito disso, ele entendeu que era aquele estresse ao qual o filho dele havia sofrido durante o parto. E ele fez o quê? Ele desenvolveu uma técnica ao qual ele começou a ensinar depois. Ele esperava o filho dele dormir. Quando o filho dele entrava num processo de sono, que alguns chamam de sono REM, que é aquele sono já está profundo, ele começou a falar para o menino enquanto dormia. O que o menino era. Você foi sonhado, você foi desejado, você é um menino maravilhoso, perdão por ter tirado você da forma que foi, nós acreditamos em você. E começou a lançar palavras sobre a vida daquela criança, e aquela criança foi curada. Olha que coisa incrível! Então, é justamente aquilo que nós vemos também, você sabe na onde? Quando Deus começa a falar para Neemias, lá na Babilônia, falar para ele assim, Neemias, ele leva alguém de Jerusalém lá para passear na Babilônia e traz notícia para ele e fala assim, olha, Jerusalém está destruída. Os muros não foram reedificados ainda, não foram levantados. Tem brecha nos muros, estão abertos, estão acabados, estão quebrados. E Neemias começa a chorar pelo quê? Por algo que ele não conhecia, ele não morava lá. Aí ele chega diante do rei, e o rei fala para ele assim, por que você está triste, angustiado, seu semblante mudou? Ele falou, porque a cidade dos meus pais está destruída. E aí o seu rei dá o quê? Recursos para ele, para que ele possa voltar para cuidar daqueles muros de volta. Quando ele chega lá, ele encontra quem? Me ajuda a lembrar o nome dos dois lá. Que estavam lá na cidade. Aí ele, Tobias e Sambalate, né?
Eles dois. E aí, quando Neemias começa a trabalhar e os muros começam a ser reparados, as famílias que ainda estavam naquele lugar, elas foram colocadas em partes estratégicas próximos às suas casas para cuidar, porque se alguém aparecesse, tentasse invadir Saquel, eles corriam para suas casas, se protegiam, eles começaram a tapar os buracos. Tobias e Sanbalate olha aquela situação e fala para Neemias assim, ó, nós precisamos falar com você, vem, para tudo. Ele fala, eu não posso parar, não. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Por quê? Porque Neemias sabia o propósito dele. E ele fala, ele verbaliza, eu não tenho tempo para parar com gente que me desanima. Eu não tenho tempo para ouvir pessoas que tentam me paralisar. E às vezes a gente tem que ser rude assim, pastora Cláudia. Às vezes existem pessoas que elas são como... Eu estava vendo hoje lá na escola o desenho do Tom e Jerry, aquele diabinho que assenta no ombro assim e começa... porque você, porque, né? E você tem que empurrar e falar, sai daqui. Eu não vou te dar ouvido, você não vai trabalhar na minha mente, não. Sabe? Falar, eu te repreendo no nome de Jesus. Se Neemias tivesse conhecido Cristo, ele ia falar assim para Tobias e Sanbalate, sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, vai para lá. Não é? Então, às vezes, a gente precisa falar isso. Eu estou numa grande obra. E essa obra é a minha reconstrução. Eu estou tapando as brechas dos meus muros. E eu não permito que nada de fora entre e destrua aquilo que eu estou construindo. É se posicionar a respeito de você. Érica, a Camila Vieira, ela fala assim, que o tripé da nossa transformação, da nossa renovação de mente, o tripé é escolhas certas, pessoas certas e ambientes certos. Uau! Porque quando você quer renovar sua mente, você está disposta, você tomou a decisão. Mas isso que você falou, se você ficar rodeada de pessoas que vai ficar, ó, né, na sua mente, pessoas com propósito contrário ao caminho que você quer trilhar, você vai ter muita dificuldade. Então, as escolhas certas, o que a pastora Viviane falou lá, né? A gente começa a trocar os alimentos, a mesa de vocês, escolhas certas, aquilo que nós vemos, aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente, né, Érica? Aquilo que nós ouvimos, as pessoas ao nosso redor, o ambiente também. Isso de ambiente é tão interessante que até Jesus, ele também, né, nos ensina sobre essa ambiência. Tinha lugares que para ele curar, ele mandava todo mundo sair, né? Tem uma passagem, ficava só alguns, os mais íntimos com ele. Tinha lugar que ele chegava, de acordo com o ambiente, a palavra fala que ali nem tinha muitas curas, ele nem curava muitas pessoas por conta daquele ambiente de incredulidade, né? Então, assim, isso é muito importante, isso que a Érica falou sobre pessoas. Então, se você decidiu que você quer passar por um processo de transformação que começa na mente, começa a perceber e a selecionar as suas escolhas, o que você se alimenta, o que você ouve, o que você vê, os livros que você vê, o que você está assistindo, as pessoas que você ouve conselhos, o ambiente que você está, né? E é extraordinário isso. A Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes até a respeito de você. Tem pessoas que elas são transitórias na sua vida. Elas não veio para ficar, elas não vieram para ficar. Elas vieram para somar por um tempo. Mas é só um tempo. Às vezes, eu estava muito esses dias atrás com uma palavra a respeito de algumas situações na minha vida em que estava muito forte aquela palavra que nos diz assim, até quando terás pena de Saul? Existem situações em que você não tem que ter pena. Tem que ter até uma amiga minha, Salete, ela diz assim, que quem tem dó do miserável fica no lugar dele. Nós precisamos entender quando é tempo de ficar e quando é tempo de sair. Né? Por mais que Abraão amava Ló,
seu sobrinho, existiu um momento que ele falou, Ló, escolhe o que você quer. A parte que você quer, mas vai viver no seu canto, que eu tô indo para outro lugar. Te amo, é família, mas vai pro seu canto, que eu tô indo pro meu canto, sabe? Tem lugares, existem momentos em que você precisa dizer, já aprendi a dizer adeus e deixo você ir. Às vezes com lágrima no olhar, né? Mas tchau, já foi, já deu, passou. Para quê? Para que haja um crescimento em você. Porque tem pessoas que rompem, que limitam o seu crescimento, né? Elas te podam demais e não te deixam crescer tudo aquilo que o céu projetou para sua vida. E volto a repetir lá atrás, se aquela mulher samaritana nunca tivesse dado ouvidos a uma outra conversa, ela sempre pensaria o mesmo a respeito dela. Nós precisamos saber com quem nós estamos andando. Peraí, com quem nós estamos alinhando. Qual é a dispensação do céu sobre nós para esse tempo? O que o céu tem liberado sobre nós para esse tempo? Quem está andando com você, concorda? Está vivendo o mesmo tempo, a mesma liberação do céu? Não. Ela ainda está presa a uma antiga aliança. Então tá, eu já estou rompendo, eu estou vivendo um novo de Deus. Eu preciso romper com esse limite para que eu possa ir para um novo estágio para minha vida. Porque a nossa vida é assim. Nós vemos muito isso na vida de Davi. Davi, o que foi a primeira coisa que Davi matou? Ovelha, porque ele convivia com ovelha, ele precisou matar a ovelha para comer, para usar a pele. A segunda coisa, um novo desafio, urso, leão. A terceira coisa, olha o estágio de Davi mudando. Ele matou um gigante. Aí depois ele é o quê? Ele é aclamado, as pessoas começam a ver. Ele tem uma notoriedade na cidade. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ele começa o quê? Ele começa a ter que viver um novo confronto na vida dele. Vem o quê? Vem Saul perseguindo ele. Ele precisa entender esse processo, romper esse limite. Saul morre, existe um novo obstáculo que é colocado na vida dele. Aí Satanás percebe o quê? Esse cara é fiel demais. Eu preciso encontrar uma fraqueza nele. Qual que é a fraqueza dele? Aí Satanás começa a fazer o quê? Um laboratório na vida de Davi. Ele começa a perceber aonde eu posso derrubar esse homem. Ah, vou colocar ali ele para passear na sacada do palácio. Ele vai ver Batseba tomando banho e vai ser a ruína dele. E aí ele cai naquela cilada. E nós vemos o quê? Daí para frente, aquilo que Davi começa a enfrentar é maior que ele. Ao estágio final, nós vemos o quê? O filho bebê morrendo, a filha sendo estuprada dentro de casa, um irmão que se levanta com justiça, filho se tornando assassino dentro da casa de Davi. Esse mesmo assassino se levanta para o quê? Com um golpe de Estado, tentando tomar conta do reino e ser o rei, começa a liderar uma revolução, uma revolta debaixo do nariz de Davi. Davi se encontra no maior confronto da vida dele. Ou eu morro pela mão do meu filho, ou eu tenho que matar ele. Olha que situação mais conflitante, que são o quê? São cadeias às quais eles foram sendo submetidas, Davi. Por quê? Por causa de situações que são colocadas na nossa vida. Por quê? Aí eu volto a dizer o que eu disse lá atrás. Porque a semente que nós lançamos, ela é fiel para produzir aquilo que nós colocamos na terra. Então vamos começar a entender o que nós estamos colocando. Porque Deus, ele é tão justo que ele perdoa pecado. Ele perdoa. Mas a consequência daquilo que você plantou, ele é tão fiel e justo que você vai ter que colher. Infelizmente. Sabe? Então assim, ó, isso não são sofismas. A semente não é um sofisma. Isso são guerras que saiu daqui para aqui e te colocou em cadeias.
Mas só que existe uma chave para ser liberada para a sua vida hoje, para abrir essa situação e entrar como resgate. A da vida de Davi foi o quê? Salomão. Foi a resposta para um novo tempo para a vida de Davi. Eu creio que neste momento agora Deus tem preparado Salomão para a sua vida. Para de pensar que é o fim, porque você andou demais, sofreu demais, foi castigado demais e pensa que já não tem mais situação para a sua vida. Se existe uma coisa a qual Deus não é colocado, é contra a parede. Todas as vezes que o diabo entra com uma situação para te deturpar, te derrubar e dizer é o fim, ele diz assim, não. Ainda existe conversa na beira do poço para você. Ainda existe algo que precisa ser revelado sobre a sua vida. Quando Elias pensou que já não tinha mais nada para ele poder viver, Jezabel se levanta contra a vida dele, fala que vai matar ele, ele se esconde debaixo de um zimbro, o próprio Deus desce lá e fala, Davi, olha só o que Deus fala para Elias, o que ele vai liberar para a sua vida agora. Preste atenção. Davi, eu tenho pão. Elias, eu tenho pão e eu tenho água para a sua vida. Quando o anjo chega, ele deposita o pão próximo à cabeça de Elias e a água nos pés de Elias e diz para Elias assim, pão sobre a cabeça quer dizer o quê? Cristo sendo entronizado sobre você, porque a Bíblia nos diz que aqui na nossa cabeça eu preciso o quê? Do pão vivo que desceu do céu. A minha mente precisa ser restaurada com Cristo. E ele coloca as águas do pé, por quê? Porque a água é a representação do Espírito. A partir do momento em que eu tenho Cristo na minha mente, os meus pés começam a andar pelo Espírito. Eu começo a caminhar por outros lugares, aos quais eu jamais imaginei andar. Olha que lindo isso, liberado sobre as nossas vidas essa noite. Não existe situação conflitante para você se tornar escravo dessa situação que não tem uma conversa debaixo do pé de zimbro, com um pão quentinho sobre a sua cabeça e a água viva liberada sobre os seus pés. O que o Espírito nos diz essa noite é: eu estou te libertando de sofismas. Eu estou te liberando para um novo tempo. Pastora Cláudia, o céu está te liberando para um novo tempo. O Senhor está te liberando, liberando a sua família, a sua casa, o seu coração para um novo tempo, para um novo momento. O Senhor está, o Senhor está te liberando agora, neste momento. Não permita que cadeias sejam lançadas sobre a sua vida. Não permita que alguém te limite sobre alguma coisa. Deus, ele tem algo muito, muito, muito grande com você. Lembra da nossa conversa lá nas areias da praia? Lembra daquela imensidão de águas? Todas as vezes que a sua mente tentar te enganar sobre limitações, se lembre de um amor ilimitado que te convida. Vem, mas vem sem medo. Vem sem medo. Homem nenhum vai te parar. Quando você entender que quem está dando de beber para você é aquele que nunca mais te permitirá sentir sede de novo. Aquele que está liberando pão sobre a sua vida no secreto que você tem com ele, é aquele que não vai te deixar passar fome nunca mais. É um pão eterno que foi colocado sobre você.
sobre a sua casa e sobre a sua família. Chega de viver crenças que te limitam. O Senhor te convida a ir mais além. E mais, o Senhor te diz ainda assim, ó, desça ao convés. Eu tô lá. Pode vir a tempestade que vier. Os ventos podem soprar, as ondas podem tentar entrar no seu barco. Mas à medida do que você desce para o convés, o Senhor sobe para o cais. Ele sobe lá para cima e diz para a sua vida e para a sua família: aquieta-te, vento, acalma mar. Entenda. Entenda, é um novo tempo de Deus sendo liberado sobre a sua casa e sobre a sua família. E muitos entenderão o que o Senhor está falando essa noite com você. Quando Deus começar a agir com clareza sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha amiga. No nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Maior é o que está com você e a sua casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ai, Érica, eu ficaria a noite inteira aqui, minha amada, te ouvindo. Eu ficaria a noite inteira aqui falando que Jesus é tão lindo. Jesus é tão lindo. Chega a ser pouco tudo que a gente fala sobre ele, né? Tudo que a gente fala. Tudo. É constrangedor. Eu, quando eu entendi o que eu era, hoje eu não tenho vergonha de falar quem sou. Aonde eu vou, eu sou a extensão do reino. Porque um livro que eu estava lendo hoje, um presente da Carla, que a Carla me deu lá em Criciúma, a pastora dela que escreveu, ela disse assim, que onde Cristo põe os pés dele, aquele limite é dele. E o Senhor me fez entender, através dessa leitura, que os pés de Cristo estão nos meus pés. E a Bíblia me diz o quê? Aonde você puser o seu pé, por herança, aquele lugar é seu. Então, quando você se posiciona como uma mulher do reino, como um homem do reino, quando você pisa naquele lugar, automaticamente aquele lugar é de Cristo. Ele entrou ali quando você entrou. Então, todos os limites que te cercam é do céu. E Satanás precisa desarmar a tenda e sair. Aquela mulher na beira do poço entendeu. Quando ela volta para a cidade, Satanás já tinha recuado da vida dela. O céu falava através dela. Ela ecoava Cristo naquele lugar. E aquele lugar foi tomado por uma glória tão grande que todo o cativeiro da mente dela foi dissipado. Ela entendeu que ela era extensão do reino. Ela entendeu que ela era a boca de Deus, ela era os pés de Deus, ela era as mãos de Deus. Ela pisou naquele lugar, tomou por herança e levou o povo. Ela tomou cativo, ela saqueou uma cidade. E nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Nós precisamos nos posicionar desse jeito. Chega das pessoas por limites até onde nós podemos fazer ou ir para o reino. Não, porque agora não é hora de pregar. Não, porque agora não é hora de fazer. Não, agora é a hora, agora é o momento. E Cristo nos chama para o já. É um momento como esse, para esse que nós somos chamados. É para um momento como esse que ele falou, Cláudia. É para um momento como esse que ele disse, Érica. Eu disse para o Senhor, tudo sem exceção daquilo que o Senhor tem preparado para mulheres, que o céu tem preparado para mulheres para um tempo como esse, eu disse para o Senhor, eu quero e eu tomo posse. Eu quero viver tudo, pastora Cláudia. Eu quero ir aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou, porque a palavra já foi liberada no 6º dia. E o Senhor está só descansando e falando assim, ei,
Se desperte, porque vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai procurar o que é teu. Se posiciona, porque o momento é já. Amém? Amém! Oh, Jesus! Que maravilha! Salva essa live aí, por favor, que eu preciso Será vê-la de salva. novo. Mandar para as minhas amigas que não viram. Oh, minha amada, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é Faz uma bom. oração, minha amada, para a gente terminar. Abençoa aí. Quero agradecer o pessoal que ficou com a gente aí. Amém. Até Vamos agora. orar sim. Manda essa live para alguém que vocês conhecem, que sabe que precisa desse fogo que foi derramado aqui em nossos Aleluia. corações. É. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Faz uma oração para nós. Antes de orar, deixa eu dizer, hoje eu liberei uma palavra lá onde eu trabalho, eu disse assim, eu estou trabalhando, eu estou funcionária pública, eu não sou. Eu sou alguém que trabalha em prol do reino. Eu fui ali para uma missão, e a minha missão será alcançada com sucesso, para a glória de Deus. Eu farei tudo. O pastor Beto, meu amigo, meu querido, um beijão. Ele diz assim, que nós somos missionários disfarçados em determinados lugares. Aonde você estiver, rompa com os limites, com os estigmas, rompa com as palavras, com as limitações, com os sofismas e viva o reino aonde você foi plantado. Entenda que aquele lugar onde você pôs a planta dos teus pés, o céu já tomou por herança. Amém? Vamos orar então, no nome de Jesus. Pai querido, santo, maravilhoso, Deus tremendo e Deus poderoso, na tua presença nos colocamos neste momento, Pai, levando cativo todo pensamento ao céu agora, neste momento. Desarmando, Pai, toda a fortaleza da mente, toda mentira impregnada em cada pensamento que Satanás tem armado, Pai. Toda batalha que pessoas têm travado, Senhor Jesus, em secreto aqui dentro, Pai. E não tem rompido por medo, por algum lugar de convívio ao qual tem limitado a sua ação sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, agora eu te peço que o Senhor libere essa pessoa para que ela possa viver, ó Pai, tudo que o céu já liberou sobre a vida dela, que ela entenda que essa conversa dessa noite foi nada mais, nada menos que uma conversa à beira do poço. Foi dia de beber água viva. Água viva, comer pão quente do céu, do qual nunca mais nós sentiremos fome ou sede. Mas se nós sentirmos fome ou sede, que seja sempre, a todo momento e a todo instante, pelo teu Espírito, fome e sede da tua presença, fome e sede do céu sendo derramado sobre as nossas vidas, que seja incessante a busca de nós sobre o céu, Pai. Desarma, Pai, todo coração agora. Desamarra todos os pés agora, Pai, no nome de Jesus, para que eles possam trilhar caminhos contigo, Pai. Desvenda os corações, os olhos, desnuda, Pai, cada um de mentiras, para que nós possamos viver com excelência aquilo que o céu já derramou sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que mulheres estejam aptas a ouvir o recrutamento do céu. Que mulheres estejam aptas a entender que o céu já proclamou o seu nome e é hora de viver o novo de Deus.
de alinhar-se à tua vontade, de colocar a chave na porta, a abrir e dizer: eu vou tomar posse de tudo que o céu tem para derramar sobre mim, a minha casa e a minha família. E ninguém mais vai me reconhecer, porque a partir de agora a minha boca se abrirá e o reino será expandido para onde eu for e por onde eu for. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoa. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. E eu quero terminar essa live também, Érica, encorajando outras mulheres para Aleluia. também se posicionar, porque, como a Érica disse aí, da mulher samaritana, muitas vezes a culpa nos impede de externalizar o nosso propósito. Então, você, mulher, que essa live te alcançou, se posicione. Às vezes, o pouco de alimento que você acha que é pouco nas mãos de Jesus, ele transforma para uma multidão. Às vezes, tem Aleluia. pessoas do seu lado, desnutridas, quase morrendo espiritualmente, precisando de um pedacinho, de um pão, que você acha que é só um pedacinho e você não compartilha. Então, eu gosto sempre de encorajar as pessoas que estão ao meu redor e também eu sempre gosto de terminar a live falando para mulheres: se posicione dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho. Como a Érica diz, nós somos missionários, somos generais do reino. Então, aonde nós formos, seja aqui na internet, aonde você for, se posicione, transborde aquilo que está dentro de você. Porque uma pessoa pode ser salva por aquilo que está dentro de você. Então, se posicione, como nós estamos aqui enfrentando, né, Érica, as nossas limitações, os nossos medos, e se posicionando para transbordar e ser luz. É isso que nós estamos fazendo aqui, sendo luz. Existem medos que vão ser sepultados comigo. Eu não tirei, para que o diabo não utilize ele como armadilhas para minha mente. Serão sepultados comigo, mas não serão verbalizados. Não serão. Exato. A mulher samaritana, quando ela entendeu que ela estava liberta, ela percebeu que não só uma pessoa, mas toda uma cidade estava sedenta. E foi instantâneo. É lindo demais. É esse Jesus maravilhoso que nós servimos e que nós estamos aqui transbordando. Aleluia. Minha amada, um beijo, um abraço. E eu recebo esse abraço de mãe que você tem. Recebe aí, que é grande. Obrigada, minha amada. Fica com Deus e salva essa live, por favor, que eu preciso de revê-la. Eu vou salvar sim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau para todo mundo. Tchau.